Olá meninos, tudo bem? Hoje vamos compreender o uso do contos de fadas da língua portuguesa, né? As histórias que já vêm desde a antiga e claro que ainda acontece e sempre é contada sempre para vocês, para todos nós, né? Essa história envolve sempre a literatura brasileira. Tem também contos de fadas da literatura inglesa em outros países com a sua origem dentro daquele cotidiano. O conto de fada, né, é um gênero textual que consiste no sentido de um fato, elementos que é imaginário dentro dele, né? Elementos reais dentro por escrito. Já a gente dá uma classificação e um uso de gênero. Você já dá para entender o uso do conto de fadas. Conto de fadas pertence à literatura infantil, né? Nem por isso deixa o encanto das pessoas que variam idades ao redor do mundo. Considerados clássicos da literatura mundial, certo? Os contos de fadas têm origem em tempos remotos e nem sempre apresentam como um conhecimento de hoje, certo? É mais expoente, mais divulgar para as pessoas. E mais assim dá para a gente compreender melhor o uso do conto de fadas. Os aspectos fantasiosos e lúdicos que hoje envolve surgiu da necessidade de minimizar o enredo controverso e polêmicos. Por quê? Os próprios da época que em civilização ainda não havia inventado conteúdo que hoje é conhecido tão bem com a infância. Chamado de contos de fadas porque são histórias que têm a origem da cultura celeste-bretã, na qual a fada fantástico tem a importância fundamental desse conteúdo. A primeira coletânea do conto de fada surgiu lá na Grécia do século XVIII. Foi na França, organizada pelo poeta advogado Charles Perrault, né? A história que as acolheu, Perrault, né? Tinha uma origem tradicional oral, até então havia seu documentário. O conto de fadas também, A Bela e a Fera, dá a compreensão com a origem francesa e seu escrito originalmente como Gabrielle Suzanne Barbour, né? A versão do conto que popularizou é uma adaptação feita por Jeanne Mary Le Príncipe de Belde, lá em 1756, e fala sobre a relação entre a criatura e a fera. Vocês observaram que já viram o filme, né? Que se apaixona por um jovem, a Bela, né? Que é a ela, mulher. Ao ter o seu amor correspondido, a criatura se vê livre de um feitiço que transformam em um monstro e volta finalmente à sua vida humana de seu acontecimento, a Bela e a Fera. Bom, o entendimento sobre o uso A Bela Adormecida, o primeiro registro escrito lá em 1634, foi uma Jean Buster, né, Basile, foi publicado em 1634, a obra datada por Charles Perrault, como eu expliquei anterior, e depois pelos irmãos Grimm em 1812, que aí teve aquela publicação maior. A versão do conto que popularizou foi dos irmãos Grimm, adaptação contra a história e a princesa quando bebês amaldiçoado, né, dentro daquele de acordo o feitiço e dentro daquela a complementação do uso. Outros contos também da Branquinha de Neve, Sete Anões, que foi lá em 1634, né? Que teve os irmãos Grimm também, a Cinderela, teve a complementação do Chapeuzinho Vermelho, teve também João e Maria, e o Patinho Feio também teve a complementação lá em 1843. Também o Gato o Gato e as Botas, o Gato de Botas, né? Teve até mesmo uma complementação lá no filme de Shrek também, né? Que já foi uma coisa muito legal. Em 1500 teve essa complementação ao uso de contos de fadas. Bom, então contos de fadas, daquele enredo, significados, a linguística, através de Chapeuzinho Vermelhos também, que eu acabei até não citando, muito legal esse
essa história que veio sempre o herdeiro do conto de fadas. Então, o conto de fadas, ela dá um expoente, o sentido à literatura brasileira. É muito válido a gente sempre treinar e saber o conhecimento sobre o conto de fadas. Então, o conto de fadas é um tipo de história que tipicamente apresenta personagens, tá, dentro dela, que é fantástico dos folclores, com dragões, efórtios, fadas gigantes, gromos, glombin, aí vem a complementação de nuxas, animais falantes, né, bruxas e todos representação de regra e complementação. Então tem a conto de fada é uma coisa tipo real que acontece. Bom, vou pedir para que vocês façam a atividade de hoje, tá? Além da página 40 a 48, atividade. E vou pedir para que vocês construam um conto de fada colocando palavras do dia a dia dentro. Pode desenhar, não tem problema, tá? Quando enviar para mim, enviar o nome, a data de hoje, a série, tranquilo. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.